E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars, mais precisamente, hoje a gente vai falar sobre Exegol, aquele planeta que foi revelado pra gente lá em Ascensão Skywalker. Então senta aí que tem muita coisa legal pra gente conversar. Por mais que o filme Ascensão Skywalker não tenha explicado nada pra gente, então deixou tudo meio jogado, tudo meio assim, Exegol, Palpatine volta, Dias da Força, são informações bem interessantes, mas ainda assim bem jogadas. A galera do Universo Expandido tá tentando ao máximo juntar as peças, juntar as pontas e criar novos significados, novos porquês, novas respostas e basicamente ligar os pontos que a Ascensão Skywalker não tentou ligar ou esqueceu de ligar, sei lá, porque tem algumas informações sim no guia visual e também eu vou usar como base uma história dentro do livro Dark Legends, que é um livro bem recente, acabou de sair, acho que tem 2 semanas até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Bom, lá no filme 9 da franquia Star Wars, lá no filme Ascensão Skywalker, a gente descobre o planeta Exegol e lá na novelização do filme, que é o romance ali, né, o livro do filme, eles contam um pouco mais que esse planeta é o planeta onde o Palpatine conseguiu transferir a sua mente na hora que ele foi jogado lá na segunda Estrela da Morte. Ele conseguiu transferir sua mente e estava vivendo dentro de um corpo clone, que é aquele corpo que a gente vê lá em Ascensão Skywalker, cheio de tubo, tal, com líquidos que mantém ele vivo. Então, isso foi explicado um pouquinho na novelização, mas no guia visual eles falam um pouquinho mais sobre Exegol e eles deixam bem claro que Exegol é um planeta do Sith, ou seja, um planeta que está ligado aos antigos Sith, da época que os Sith governavam a galáxia. Porque assim, vamos numa pequena linha do tempo agora. Antes da República existir, a República lá das prequels, tô falando. Aquela República, aquele formato de governo tem aproximadamente 1000 anos. Antes da República ser estabelecida, os Sith governaram a galáxia por algum tempo, então eles perderam pro Jedi depois e pra República, e eles tomaram muitos planetas, e alguns desses planetas ficaram conhecidos como planetas do Sith, como por exemplo Moraband, que é de onde os Sith vieram, também tem Malachor, que tinha um templo Sith que também era uma arma, e agora temos Exegol. Lá no guia visual de Ascensão Skywalker, eles falam que Exegol não era só um planeta do Sith, era um planeta reduto para o Sith, ou seja, era um planeta que era um esconderijo, assim, o último recurso para os Sith irem se esconder, então casa certinho com o plano do Palpatine. O Palpatine sabia desse recurso, sabia desse esconderijo, e quando ele viu que ele ia morrer, que não ia ter jeito, ele transferiu a sua mente pra lá. Só que também tem umas coisas bem interessantes, porque eles deixam meio que por cima de que os Sith, eles acharam esse planeta, e eles começaram a escavar. Isso tá lá no guia visual, então é bem interessante pontuar. Eles começaram a escavar muito, porque eles acharam que lá embaixo, dentro assim do núcleo do planeta, tinha um ponto de convergência da força, ou seja, um ponto muito forte na força, um ponto com um poder absurdo dentro da força. A gente não sabe se eles conseguiram achar esse poder ou não, se eles conseguiram chegar nesse ponto de convergência, e com isso eles conseguiram devastar o resto de ecossistema ali, de natureza, que tinha em Exegol. O interessante de Exegol é que fica nas regiões conhecidas, o que levanta já um apontamento bem interessante, porque dá pra gente tirar a conclusão de que o Sith tem planetas escondidos até hoje. Então nem a Ordem Jedi, nem a República sabem o que tem nas regiões conhecidas, por isso que se chama regiões conhecidas, porque não é mapeado. Então lá nas regiões não mapeadas tinha um planeta que era o esconderijo do Sith. E melhor ainda mais, sabe aqueles fiéis que ficam lá com o Palpatine, que a gente vê no filme 9, que são os Loyalists, que são basicamente fiéis mesmo, eles são fiéis ao Sith, eles servem ali um culto ao Sith, e eles estão em Exegol desde sempre, esperando os Sith voltarem, para quando desse muito errado eles precisassem correr, e lá em Exegol tinha uma galera para socorrer os Sith. E o que é interessante é que lá tinha laboratórios, como a gente vê lá o Snoke naqueles tubos, e também lá em Exegol os Sith usavam para estudos sobre a imortalidade. Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre Star Wars, é como o Sith tem a briga com a morte. Porque beleza, um Sith quer um poder, o lado sombrio quer o poder a todo custo, só que tem uma coisa que é inevitável, que é a morte. Então, geralmente, 99% dos casos, um Sith quer conseguir achar a imortalidade, porque não adianta nada você ser muito poderoso, o caso do Palpatine, por exemplo. Tudo bem que ele burlou a morte, mas ainda assim, por exemplo, o Palpatine. O cara chegou ao poder lá, como Sith poderoso da galáxia, do Império e tudo mais, mas ele tava velho. Por isso que o Palpatine tava tentando correr atrás de algo que estendesse a sua vida, porque não adianta nada chegar ao poder e morrer, porque um Sith não quer compartilhar o poder, até por isso que são 2. E se ele morrer, ele não tem mais poder porque ele tá morto. Então eu gosto muito dessa discussão, e Exegol é um planeta onde os Sith estudavam a imortalidade, eles tentavam chegar à imortalidade naquele planeta. Uma coisa que é bem interessante é que o planeta é um planeta perfeito para ser um esconderijo, porque em volta dele, assim, entre o espaço e a atmosfera do planeta, tem diversas tempestades ali. Então a pessoa só consegue passar por ali usando uma nave se tiver as coordenadas certas, que é o caso lá do Wayfinder. Inclusive é bem interessante, porque reforça muito mais que Exegol é um planeta do Sith, porque só tem 2 Wayfinders, que são aqueles holocrons, né, uma espécie de holocrons, com as coordenadas para Exegol. Só tinham 2. Um com Sidious / Palpatine, lá na segunda Estrela da Morte, e outro com o Darth Vader, lá em Mustafar, que era onde tinha o castelo do Vader, por isso que o Kylo Ren
abre o filme lá de Ascensão Skywalker em Mustafar, pegando o Wayfinder que o Vader deixou lá. Então só tem 2 Wayfinder para 2 Sith para irem ao reduto do Sith, ao esconderijo do Sith. No livro Star Wars Dark Legends, que são lendas dentro do cânone, peraí que eu vou fazer um parênteses para apresentar um pouco mais sobre essa linha. Essa linha de livros que tá saindo agora do George Mann são basicamente lendas dentro do cânone, não confundir com o Legends. Legends é tudo aquilo que a Disney desconsiderou que já existia antes da Disney comprar Star Wars. Então quadrinhos, livros, jogos, tudo aquilo é Legends. Essa linha nova que tá saindo são lendas, só que dentro do cânone, então são lendas de dentro do universo da linha do tempo dos filmes. Já conversamos aqui no canal sobre essas histórias, então eu vou deixar aqui no cardzinho, fechou? Dá uma olhada lá. Bom, nessa história dentro do livro Dark Legends chamado Life Immortal, nós conhecemos a Darth Noctis, que basicamente é uma Sith que tem um sabre curvo, isso é muito interessante, e ela vai pra Exegol tentar descobrir o segredo da imortalidade, conseguir a imortalidade de certo sentido. A gente não sabe ao certo quando essa história se passa, ela menciona coisas como vou governar o que os Sith já governaram, coisas assim, e ela é uma Sith, então a gente pode presumir que foi ali no começo da República, então mais ou menos 1000 anos antes das histórias que a gente conhece ali do Luke, Leia, etc. Talvez sim, talvez não, eles deixam meio no ar isso, mas a Noctis chega numa conclusão que é bem interessante, que nós já comentamos aqui, onde ela vê que ela tá ganhando muito poder, mas ela tá envelhecendo, sem contar também que o lado sombrio, ele tira muito mais a pessoa, ele vai consumindo energia da pessoa, então ela tá fuçando nas coisas do Sith, pesquisando holocrons antigos, coisas esquecidas, e ela descobre Exegol, e descobre que tinha um Sith antigo chamado Darth Sanguis, sim, é Darth Sanguis mesmo, esse nome é muito bom, e ele foi pra Exegol, e ele conseguiu a imortalidade. Guarda isso que é bem importante, um Sith que conseguiu a imortalidade. Tá, mas se ele conseguiu a imortalidade, cadê esse cara? Aguenta aí. Então a Noctis vai até o planeta Exegol, e lá ela encontra uma criatura que parece o Gollum do Senhor dos Anéis mesmo, sabe? Uma criatura meio curvada, que parece meio humana, mas não é, meio deformada, assim. Ele vira servo da Sith, e ele começa a ajudá-la a pesquisar nas coisas antigas do Sith, que já estavam escondidas lá, muito bem guardadas. Então quando a Noctis chega lá, ela vê que tem um monte de laboratório, um monte de tubo, ela acha tudo aquilo lá que a gente vê em Ascensão Skywalker. E lá ela passou muitos anos até chegar muito próximo do final da sua vida. Então ela começou a ficar muito desesperada, ela precisava achar alguma coisa, algum ritual, alguma coisa que estendesse a vida dela. Ela então consegue achar um ritual que precisa de um sacrifício de sangue, e foi esse mesmo ritual que o Darth Sanguis fez. Então ela pensa, cara, achei o que ele fez, achei como ele ficou imortal, vou fazer esse ritual também, e pra isso precisa de um sacrifício de sangue, e já tinha o servo dela lá, ela olha pro servo dela e fala, amigão, você rodou, e ela consegue fazer o ritual, se tornando imortal. Só que agora vem o ponto de virada da história. Na verdade, aquele Gollum era o Darth Sanguis, ou seja, ele conseguiu a imortalidade, mas ele perdeu sua forma, seu poder, e quando a Noctis então sacrificou o servo dela, que era o Darth Sanguis, para fazer o ritual, ela conseguiu libertá-lo. Então ela conseguiu o que ela queria, que era ser imortal, mas ainda assim ela virou uma criatura, assim como aquele Gollum, entre aspas. Então todo esse tempo o Sangue estava ganhando a confiança dela como um servo ali, só que ele estava querendo que ela fizesse o ritual, porque só assim ele conseguia sair da sua agonia eterna e, enfim, morrer. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela, quanto tempo ela viveu, se alguém foi lá e matou ela, se ela conseguiu passar o ritual para outra pessoa. Eu acredito que isso tenha sido resolvido, mas ainda assim não sabemos quando nem porquê, então de fato ela conseguiu a imortalidade. Mas a que preço, não é mesmo? Eu não sei o que vocês acham, então comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, toda aquela parada de sempre agora, deixa um like, se inscreve no canal, pode compartilhar, pode comentar à vontade. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Twitter e no Instagram. Eu posto umas fotinhas de vez em quando no Instagram. No Twitter eu sou bem mais ativo, então pode me seguir por lá. Eu vou deixar aqui na tela bonitinho. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Agradeço muito sua presença. Valeu e tchau! Nossa, como a gente tá falando muito do Sith, né, ultimamente, Palpatine, Sith, Planeta do Sith, será que Norton Sith confirmado?